Ô, Bruno, já a gente vai falar aí sobre a briga, deu treta no Flamengo, Diego Alves e Paulo Souza, hein? Diego Alves brigou com o treinador Paulo Souza, brigou com o preparador de goleiros do Flamengo, Paulo Grilo. Então, Diego Alves. Então, deixando claro, provavelmente Diego Alves não tem mais espaço no Flamengo. Já a gente vai falar sobre isso. Ó, a gente trouxe aqui a notícia. Diego Alves brigou com Paulo Souza. Teve o desentendimento, não é a primeira vez. O Diego Alves já teve desentendimentos no Flamengo quando esteve no banco de reservas. Mais uma vez agora o Diego Alves está no banco do Flamengo. Ele é banco pro Hugo, pro jovem goleiro Hugo, né? O Hugo Neneca, que é chamado de Hugo Neneca, que também vem mostrando uma certa insegurança no gol do Flamengo. Então, o clima ficou pesado no Flamengo. Voltamos à Rádio Jovem Pan, agora então multiplataformas, como diz o velho Vamp, rádio, YouTube e TV Jovem Pan. Você que está no YouTube, deixa o seu like. Agora, Vamp, o Diego Alves não é a primeira vez que ele arruma briga quando ele está no banco no Flamengo. É um jogador de peso, sim. É um cara que já virou ídolo no Flamengo, sim, até pelas conquistas que teve e foi muito importante na Libertadores de 2019. Ele tem motivo para tretar com o treinador ou não? Ele tem que aceitar que está num mau momento, até porque quando entrou, falhou. A gente tem que ser sincero, quando ele entrou no time do Flamengo, ele falhou. Ele falhou em dois jogos. Né? Em dois jogos, num deles em dois gols. E ele já tinha criado um problema com o Dorival Júnior, né? Sim. Que acabou de assumir o Ceará. Né? Um jogador já bastante experiente, tudo, né? O que a gente esperava do Pedro, o Diego Alves faz. Quem era para arrumar um tumulto para ser titular era o Pedro, né? Mas assim, eu acho que não há motivo, né? Começo de temporada, o treinador chegando, a falta de respeito, né? E o Flamengo já mira outro goleiro, né? Então o Flamengo já mira o goleiro do Atlético Paranaense. Quer dizer, ele sabe que o tempo dele já está sendo contado, né? O Flamengo tá louco para contratar o Santos, o goleiro que foi até convocado agora para a seleção pelo Tite, né, no lugar do Vévito. Eu acho sem motivo, eu acho que ele tá errado. Não, e tem outra também. O Diego Alves, ele tá numa má fase. Não, se o Flamengo tá não vai renovar com ele, já não ia renovar antes. Não, já não ia renovar, só que o contrato dele vai até dezembro. Ele tem um ano ainda aí no Flamengo. A dúvida é, será que ele continua até o fim do ano ou será que rescinde antes da hora? Porque o Diego Alves, se ele tivesse num grande momento, ele teria razão para reclamar. O treinador não confia no meu trabalho, confia mais no outro goleiro, então eu quero ir embora. Agora, ele não tá num bom momento. Ele teve muitas lesões no ano passado, ficou fora de alguns jogos, muitos jogos, na verdade. Nesse ano, quando recebeu chance, não agarrou bem, não foi bem, teve falhas até feias num jogo. Eu não me lembro qual foi o jogo, se o Boni puder recuperar. Foi um jogo contra um time pequeno do Rio, que ele falha 2 vezes. Foram 2 falhas assim. Nova Iguaçu, se não me engano. Bizonhas, eu acho que foi o Nova Iguaçu. Foram 2 falhas bizonhas. Então ele não tem muito, nesse momento, o direito de reclamar, o direito de gerar insatisfação dentro do grupo, gerar racha dentro do grupo. E tem o Hugo também, que ainda não mostrou uma grande segurança, foi contra o Rezende. Ele teve 2 falhas bizonhas contra o Rezende, num jogo 2-2. Então, não é o momento de criar ali um racha, de criar estresse dentro do grupo. O Paulo Souza acabou de chegar e o Paulo Souza só aumenta agora a pressão do Paulo Souza por um goleiro. Ele já pediu com urgência no Flamengo um goleiro. Ele quer um goleiro, esse goleiro é o Santos. A diretoria do Flamengo chegou a tentar outros nomes, mas o goleiro que interessa ao Paulo Souza é o Santos, e agora que o Flamengo vai ter que ir ainda mais em busca do goleiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer 3 milhões de euros, cerca hoje de 17 milhões de reais. O Flamengo já topou esse valor, porque começou 3 milhões e meio de euros. O Flamengo ofereceu 2 milhões e meio de euros. Só que aí ficou no meio termo 3 milhões. Agora, a grande disputa é, o Flamengo quer pagar parcelado esses 3 milhões de euros, e o Atlético Paranaense quer à vista, quer a bolada. Então, Piperno, essa situação de você ter uma polêmica,
O Diego Alves, mais uma vez, ele não aceita o banco no Flamengo. Você acha que ele tem razão, mesmo com as falhas que ele teve recentemente? Porque ele é um ídolo. Ele é um ídolo. Ele é um dos grandes goleiros da história do Flamengo, até porque conquistou Libertadores, agarrando muito, e 2 títulos brasileiros. E aí o Flamengo também deu para trás. Então o Santos, ele passa a ser a única alternativa. O Flamengo pensou no Marquezin também, goleiro do Porto. Sim. Mas não andaram as negociações. Por que eu faria uma proposta? Um negócio maluco, mas muito maluco. O Flamengo quer ser um clube mundial, global e tal. Pega um dinheiro grande e tal, faz uma proposta pelo Keylor Navas, que é reserva do PSG. Mas o que é isso? Você acha que o Navas vai aceitar uma proposta do Flamengo? O Navas. Mas o Navas, Piperno, no Paris Saint-Germain, ele deve ganhar um salário no mínimo de 5 milhões de reais por mês. Eu tô errado, Bruno? Não. É por aí. Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, qualquer gato pingado lá. O dinheiro aqui vale mais. É isso. O dinheiro aqui vale mais. Não, mas sim, não dá. Não dá pra você tirar um goleiro do Paris Saint-Germain. É reserva, impossível. É impossível hoje. Agora, o Santos ele passa a ser a única alternativa e a burrice também do Diego Alves, né, Vanderlei? Ele já tá numa fase ruim. Ele sabe que ele tem contrato até dezembro. E a torcida não tá do lado dele, que ele só fala. Então, quando você ainda tem a torcida do seu lado, você ainda mete uma cascata, vou fechar um pau aqui com o treinador, que o pessoal tá do meu lado, imprensa aí tem um ou outro que vai do meu lado, mas o cara tá mal, cara. É coisa de louco. Bom, essa tese essa sugestão do Piperno, é na linha de que perguntar não ofende, né, Piperno? Vai lá. Não tem contrato longo, porque foi difícil a renovação. Eu tô só dizendo pra você. Ele nunca mais vai ter um contrato caro. Quando tentam contratar, muitas vezes a resposta é não. Então Então, perguntar tenta. não ofende. Ó. Ué. Você passa aí, um abraço. Mas é isso aí. Agora, eu acho só o seguinte: a situação pode fazer com que o Flamengo passe a não desistir mais. Isso que o Asmar falou. Pensou no João Paulo, desistiu por causa do valor. Pensou no Santos, desistiu por causa da condição de pagamento, por enquanto. A situação pode levar ao Flamengo, que tem dinheiro em caixa, a parar de desistir. Tipo assim, gente, ó, é o seguinte, tá dando confusão. Esse tipo de discussão sempre deixa sequelas. Sempre deixa sequelas. E tem mais. Não estamos falando de um júnior. Estamos falando de um cara cobra criada, como diz o Vampeta, que pode complicar mesmo. Mas ele sabe que vai embora. É verdade, ele sabe que vai embora. Pode ter decidido chutar o pau da barraca. Pode estar provocando uma situação insustentável por lá, ou pode não ser nada disso. A gente está meio distante e não sabe exatamente. Mas eu acho que cria uma situação inadequada para um time. Sempre quando acontece isso, cria uma situação inadequada. Da manchete, Asmar, da manchete negativa. É o que menos um clube precisa. Menos um clube precisa é manchete negativa. Ele, mesmo tentando não conseguir manchete negativa, alguém encontra uma coisinha lá. Isso vale para todos os clubes. Então, quando um jogador importante cria uma situação que dá uma manchete, uma discussão, como nós estamos colocando aqui, é muito ruim. Eu imagino que a diretoria do Flamengo esteja avaliando isso. É melhor continuar. E outra coisa, a gente libera e perde grana. Ou vamos tentar encontrar uma maneira que alguém dá uma grana pra gente, que não é o que a gente queria, mas tiramos o problema que está sobre a mesa. Tem uma série de coisas que deve estar passando agora na cabeça da diretoria do Flamengo. Então, se você fosse o Diego Alves hoje, você não arrumaria encrenca. Isso aí já é um ditado popular na bola que eu vou falar o que o goleiro é. Goleiro é maluco, é pi. E aonde pisa não nasce grama. Então o Diego Alves tá louco. 36 anos, tem contrato até dezembro. Jogou pra torcida, né? Vou fazer um auezinho pra dizer que eu não tô acomodado. Ninguém quer sair do Rio de Janeiro recebendo. Mas com essa situação, né, Vanderlei? Você que acompanha futebol há muito tempo, ele pode até sair antes da hora. Claro. Por quê? Porque o contrato é até dezembro. Eu lembro que os caras não queriam renovar com ele, né? Já renovou. Foi uma renovação meio polêmica. Por causa do grupo, e numa pressão ali, Flamengo indo pra final, de Libertadores. Se não tiver passapano, e eu sei que alguns companheiros não fazem isso, se não tiver passapano, na primeira coletiva vai ter essa pergunta. Sim. Por favor, professor, já foi superada a confusão com o goleiro? Ou não é isso? E é um fla-flu, vai que toma, que não o senhor fala, vai que toma pimba
E aí na coletiva vem logo isso aí. Não, e tudo pode acontecer. O goleiro que joga comete uma falha, por exemplo, pode acontecer. Já imaginou? Cometeu falha, o outro chiou que quer ser titular, enfim. Já foge tudo negativa. que é da decisão do jogo, né? Não é legal pro Flamengo. Ele tem que resolver isso rapidinho. Então os dois aparecem se beijando, tá tudo certo, página virada. Porque senão dá confusão. E outra coisa, nós estamos falando do Flamengo, né? Que dá manchete, que é importante, que dá espaço, essa coisa toda. Não estamos falando de um timinho qualquer que, com todo respeito, não dá repercussão. É isso.